Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e atendendo um dos pedidos mais frequentes que eu vejo aí pelos comentários, hoje a gente está aqui para dar uma passada pela história de um dos grupos mais populares de todos os tempos e também um dos mais polêmicos. Somando os álbuns e singles, o Pussycat Dolls vendeu aí aproximadamente cerca de 55 milhões de cópias, elas chegaram a ser o grupo feminino número 1 do mundo por alguns anos, porém não é segredo para quase ninguém que em meio a tanto sucesso muitas desavenças rolaram no grupo, tanto entre as integrantes, como com o gerenciamento, quanto com a gravadora. Vez ou outra sai aí na mídia o boato de que uma reunião da banda vai acontecer, mas vamos aqui dar uma passada pelo surgimento, pelo auge e pelo desband e ver se essa é uma possibilidade realmente viável. Idealizado e formado pela empresária Robbie Ant nos anos 90, o Pussycat Dolls deu seus primeiros passos como um grupo de dança burlesco e logo ali o formato já atraiu bastante atenção da mídia, ganhando espaço em rede nacional nos Estados Unidos e se apresentando em alguns dos principais programas de TVs norte-americanos, como o do apresentador David Letterman. Uma das integrantes na época e que continuou quando o Pussycat Dolls se tornou uma girl band é a Carmit Bakar. Ela era muito amiga da Gwen Stefani e foi ali no início dos anos 2000 que as coisas começaram a dar uma virada. A Carmit convidou a Gwen para se apresentar com o Pussycat Dolls, que até então só dançavam. O potencial foi visto no que elas apresentavam, tipo, e se ao invés delas apenas dançar, tivesse uma vocalista própria para liderar? A Gwen fez a ponte com o presidente da Interscope e poucos meses depois o Pussycat Dolls tinha um contrato milionário com uma grande gravadora. A Carmit posteriormente foi uma das primeiras a sair do grupo, mas ela teve aí um papel bastante importante na evolução do Pussycat Dolls. A transição do Pussycat Dolls de um grupo burlesco para um grupo pop, vamos dizer assim, rolou mais exatamente ali entre 2002 e 2003, e a formação inicial era Carmit Bakar, Jessica Sulta, Ashley Roberts, Kimberly White, Melody Thornton, Kaya Jones e, claro, Nicole Scherzinger. A Nicole já era um rosto relativamente conhecido nos Estados Unidos, ela tinha vencido a versão americana do Popstars, o mesmo que revelou o Rouge aqui no Brasil e as Girls Aloud no UK, e por lá ele deu passagem ao grupo Eden's Crush, que conseguiu emplacar na época um álbum e um single top 10 na Billboard, porém logo em seguida veio o disband. Hoje a gente vai focar aqui mais nos altos e baixos do Pussycat Dolls e a trajetória da Nicole, tanto antes quanto depois da banda, a gente pode detalhar aí melhor em uma parte 2, caso esse aqui vá bem nos views. Então já deixa o like aí nesse para ajudar na divulgação e a gente conseguir, beleza? Mas bom, após fecharem o grupo, foram aí uns bons 2 anos de pré-estreia. Durante esse período elas continuaram fazendo presenças na mídia para gerar um buzz. Elas apareceram no clipe de Trouble da Pink em 2003, algumas delas chegaram a participar do filme As Panteras, tiveram uma música na trilha da animação O Espanta Tubarões em 2004, além de cantarem o tema principal do filme Dança Comigo, estrelado pelo Richard Gere e a Jennifer Lopez. Tudo isso foi parte apenas do pré-lançamento, porque o verdadeiro single de estreia dela só foi sair em 2005, e logo ali a gente já tinha uma mudança na formação. Desde o princípio ficou bem claro para todo mundo envolvido no projeto que a Nicole seria a líder e a que teria mais solos. Porém, a ideia era de que outras integrantes também tivessem suas partes. Isso acabou não se traduzindo muito bem quando o grupo debutou com Don'tcha, mas na primeira performance delas na TV americana, que foi no VH1 Divas em 2004, dava pra perceber que a ideia era ter a Nicole como vocalista principal e a Carmit, a Melody e a Kaya como vocalistas secundárias, e não só como vocais de apoio. Eu vou colocar aqui agora alguns trechinhos só pra vocês terem assim uma pequena noção, mas eu vou deixar o link dessa performance aqui nos cards pra vocês verem como a ideia inicial do grupo era um pouquinho diferente do que a gente viu do primeiro single em diante. Everything you heard is true. Making their television debut, the Pussycat Dolls featuring Carmen Electra. Mas voltando aqui, como eu disse, Don'tcha foi lançado em 2005 e logo ali a gente já tinha uma mudança na formação. E isso porque a Kaya Jones, que participou do grupo durante o período de pré-lançamento, foi convidada a se retirar quando o Pussycat foi finalmente ganhar vida de fato. Don'tcha foi lançada em abril de 2005, a faixa contou com a produção do CeeLo Green e participação do Busta Rhymes.
Ela chegou ao primeiro lugar no Reino Unido, segundo lugar nos Estados Unidos, barrada apenas pela Mariah com We Belong Together, e mostrou que a decisão de apostar nelas como um grupo musical foi sim uma boa ideia. O investimento em cima do Pussycat não foi baixo. A Interscope chamou um grande time de produtores, conseguiu parcerias com will.i.am, numa época em que ele estava bem alta, com o Snoop Dogg, que vai ser sempre aí uma referência no hip hop. Teve ainda Timbaland, Carrie Hilson, CeeLo Green, enfim, bastante gente poderosa da época. Todo esse investimento, no entanto, se pagou porque além de vários hit singles em sequência, como Don'tcha, Stick With You, Buttons, Wait a Minute e I Don't Need a Man, o álbum em si vendeu mais de 9 milhões de cópias no mundo todo e elas ainda receberam indicação ao Grammy por melhor gravação pop de duo ou grupo. Era o auge. Contudo, não demorou muito para o negócio começar a ficar feio nos bastidores. Entre a idealização e a execução do grupo, algumas ideias foram sendo ajustadas, o plano inicial foi redesenhado, e quando elas chegaram para o grande público, estava bem claro para todo mundo que a Nicole não era apenas uma líder, mas a líder. É difícil saber o que foi prometido a Nicole quando ela foi convidada para participar da banda, mas desde o início das atividades do grupo, ela já tinha uma voz e um tratamento diferenciado das outras. Por exemplo, a Robbie Ant, ela é a dona da marca Pussycat Dolls, mas quando a Nicole entrou, ela já estava lá com um empresário exclusivo para ela e que posteriormente acabou se tornando agente da banda também. Yeah, you know, I think one of the things that isn't really, that the general public I don't think knows, is that, you know, Nicole had her own management. Her management originally became the group's management. Yeah, so she had someone to look after her. Eu acho que para todo mundo que estava envolvido ali, quanto até mesmo para o público, nunca foi segredo que para Nicole o Pussycat Dolls era uma plataforma para impulsionar a carreira solo dela. Tanto que assim que a divulgação do álbum de estreia do grupo encerrou, ela já engatou o primeiro projeto dela. Em 2006, o grupo fez uma turnê de divulgação pela Europa e Ásia, enquanto nos Estados Unidos elas foram convidadas para abrir a Back to Basic Tour da Christina Aguilera em 2007. O último show delas com a Christina foi em maio e em julho a Nicole já estava gravando o clipe de Wherever You Like. Só para não passar em branco, no segundo semestre de 2007 a Nicole chegou a lançar 4 músicas no iTunes, 2 trabalhadas como single, no caso Baby Love e Wherever You Like, e até um álbum solo chamado Her Name is Nicole, o lendário Her Name is Nicole, chegou a ser anunciado. Porém, como o desempenho das músicas ficou aquém do que o Pussycat Dolls alcançava, o projeto foi abortado e boa parte das músicas que iam estar nesse CD da Nicole foram parar no segundo álbum de estúdio do grupo, o Doll Domination. Chegando em 2008, muita coisa já tinha rolado, a Carmit já tinha saído do grupo, pintaram o cabelo da Jessica para o grande público não perceber a ausência da ruiva, e em maio daquele ano era lançada When I Grow Up, que foi novamente aí um outro grande sucesso para elas. Apesar da tentativa solo da Nicole não ter decolado como ela imaginava, isso não abalou a popularidade do grupo e foi novamente hit atrás de hit. Depois de When I Grow Up, a Hate Part foi um outro grande sucesso para elas nos Estados Unidos. Já no Reino Unido, o single What You Think About That chegou ao top 10 da parada britânica. Aqui no Brasil, Hush Hush tocava sem parar. Então podemos facilmente dizer que flop nunca foi um problema para o Pussycat Dolls. Um fato curioso é que no Doll Domination cada integrante tem uma música solo. Acho que para acalmar os nervos ali delas e até mesmo dos fãs, que àquela altura já tinha se apegado ao grupo como um todo. Não podemos negar que foi uma boa tentativa, mas ao mesmo tempo que essas músicas entraram como faixa bônus lá no finalzinho da versão deluxe, boa parte do álbum principal foi composta por faixas que estariam no álbum solo da Nicole. Foi meio que um morde-a-sopra, porque ao mesmo tempo que esse segundo álbum do grupo era ainda mais centrado na sonoridade da Nicole, teve esse pequeno brinde para não transparecer tanto assim. Apesar do Doll Domination ter vendido menos que o primeiro, foram aí 6 milhões de cópias, se não me engano, a soma das duas eras jogou a popularidade do grupo lá em cima, e se em 2007 elas abriam para Christina Aguilera, em 2009 elas já tinham a própria turnê mundial, e quem abria era ninguém menos que Lady Gaga, que na época já tinha Just Dance e Poker Face como singles número 1. Às vezes, relembrar dessas coisas só serve pra gente perceber como o mundo dá voltas. Apesar de parecer que estava tudo bem, qualquer um que acompanhasse o grupo, não precisava nem ser o maior fã do mundo, já percebia que não estava tudo bem. E se alguém ainda tinha dúvidas a respeito disso, quando saiu J-Hope foi tipo a cartada final.
A música foi lançada em fevereiro de 2009, aí no meio da divulgação do Doll Domination, e os créditos eram J-Ho by A.R. Rahman and Pussycat Dolls, featuring Nicole Scherzinger. Na época alguém entendeu alguma coisa? Na época ninguém entendeu nada. Porém, um tempo depois a Nicole explicou o porquê da música ser lançada assim. Actually gonna come out with it as a Nicole Scherzinger song because it's the work that I put into it, and Ron and I did the song together. And then we thought the song would be a lot more successful, obviously, with the Dolls name and brand behind it, so we did that. Pussycat Dolls and A.R. Rahman featuring Nicole Scherzinger. What's the harm in that, right? And then, kind of hit the fan within the group when my name came out. When you're in a group, you're like, well, why does it have to be Pussycat Dolls, J-Ho featuring Nicole Scherzinger? Because Nicole Scherzinger is in Pussycat Dolls. There became animosity within the group and resentment. We're like, yo, this is working, this is awesome. Why can't you accept and love this as much as you want to branch off and do your own thing? Depois disso, a situação ficou tão insustentável que elas já estavam lavando a roupa suja no palco da própria turnê. Agora vocês pensam que se no palco elas já estavam assim, imagina nos bastidores. Resultou que assim que o contrato permitiu, todas saíram da banda, restando apenas a Nicole. Isso foi no início de 2010, a princípio a Robbie Ant tentou se virar como podia, arrumou 4 dançarinas para andar junto com a Nicole, mas apesar da Nicole sempre ter sido a grande estrela do grupo, o Pussycat Dolls não era apenas ela. Talvez os produtores não contassem que, apesar de tudo, as outras meninas tinham características únicas e que também despertavam a atenção do público. Não sei, mas tanto naquela época quanto hoje, me parece bem claro que sem a formação original o negócio não vai. Eu já falei sobre o Pussycat Dolls aqui no canal algumas vezes, e o que eu percebo é que cada um tem uma visão bem diferente sobre o que causou os problemas, o que poderia ser feito para dar certo e tal. Do meu ponto de vista, eu acho que ninguém estava totalmente certo nem totalmente errado. A Nicole estava lá no canto dela, foi convidada para ser vocalista principal de uma banda X até então. Ela viu isso como uma oportunidade de alavancar a carreira dela e abraçou. Já a Carmit, a Ashley, a Jessica, a Kimberly e a Melody foram convidadas para fazer parte do grupo em papéis específicos. E assim, tudo bem que elas aceitaram, mas a gente tá lidando com pessoas, com seres humanos. E uma hora cansa você tá lidando tão duro quanto todo mundo e ser cada vez mais tratado como algo descartável. O Pussycat deu certo do jeito que foi e qualquer outra dinâmica seria um grande e se. A Nicole não estava errada em fazer valer o que foi prometido a ela, principalmente porque nesse caso a gravadora colocava toda a responsabilidade em cima dela, pro bem ou pro mal. Mas as outras também não estavam erradas em cobrar um melhor tratamento, tanto quanto pessoa quanto como artista. No meio de tudo isso, me parece bem viável a ideia de que uma reunião aconteça, porque todo mundo ali saiu com uma mágoa diferente após o fim da banda. Daí, o que fazer para que essa reunião aconteça e que todos os lados fiquem satisfeitos? E até mesmo se a Nicole aceitasse voltar a dividir nos holofotes, será que o público ia receber do mesmo jeito? Afinal, não foi assim que elas conseguiram tudo que elas conquistaram, e olha que não foi pouco. A franquia Pussycat Dolls até hoje ainda rende bastante dinheiro, principalmente para Robin, que eu acho que até o último dia de vida dela nessa terra ela não vai soltar esse osso. E isso é até um pouco chato, porque geralmente a gente costuma atribuir como uma fonte segura quem tá envolvido ali no rolê, né? E no caso dela, ela parece dar corda a qualquer rumor que envolva o nome do grupo só pra não deixar ele morrer de vez e ter mais tempo pra ver o que ela pode fazer com essa marca. Seja montar um grupo associado a elas, como foi o JRL, seja pra tentar convencer a formação original a se reunir de novo, seja qualquer coisa. Tanto que um tempo desses ela fez um post no Instagram falando PCD Reunion, e quando o povo foi olhar, era uma nova formação do grupo burlesco que ia fazer umas performances lá pro Hollywood que ela conseguiu. Ela sabe instigar e fazer o pessoal comentar a respeito, mesmo que nada vai acontecer e ela tenha total ciência disso. Por isso que nesse caso, nem mesmo a própria dona do Pussycat Dolls é uma fonte segura quanto ao grupo. Porque essa gata é biscoiteira, viu? Apesar de tudo, é bom a gente lembrar que não é como se até hoje as integrantes ainda tivessem pé de guerra. De vez em quando a gente vê a Nicole saindo com as outras meninas, enaltecendo o trabalho delas nas redes sociais,
até fazendo alguns pequenos projetos de vez em quando. A amizade entre elas é algo que foi reconstruído com o tempo. O único problema mesmo parece ser todas as variantes que precisam ser consideradas antes de voltar a misturar trabalho e amizade. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falem aí se vocês gostariam de ver uma reunião do Pussycat Dolls, se vocês acham que ia dar certo, se elas viessem ao Brasil, se vocês iriam, ou se é melhor cada uma continuar onde está mesmo. Falem aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!